Cultura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Olá, eu sou Hugo Villavicencio. Me dedico a fazer teatro e vamos ver hoje o panorama do teatro latino-americano durante o pós-guerra. Especificamente vamos falar sobre o novo teatro latino-americano, sua origem, seus festivais, os grupos envolvidos nesta empreitada, não é? E espero que vocês gostem. Vamos começar. O novo teatro latino-americano. A origem. O novo teatro foi um movimento artístico originário na Colômbia, que renovou a prática teatral latino-americana a partir dos anos 1950. Surgiu em oposição à influência do decadente teatro espanhol, que tinha estabelecido formas tradicionais de atuar, escrever e fazer espetáculos em Hispanoamérica desde o período colonial. Foi durante o pós-guerra que uma multidão de jovens atores, diretores, escritores e técnicos participaram de um novo teatro para encontrar nele a possibilidade de expressar seus anseios de participação artística, de enraizamento nacional e de liberdade político-social. Nomes como Santiago Garcia, Patrícia Ariza, Jorge Alitriana, Fanny Micken, Carlos José Reyes, Helios Fernandes e grupos como o Teatro Escola de Cali, o Teatro da Candelária, a Corporação Colombiana de Teatro, o Teatro Popular de Bogotá e muitos outros foram os artífices desse movimento. Mas a figura destacada, não é? Além de ser o pai fundador do movimento, foi Enrique Buenaventura, do Teatro Experimental de Cali. Enrique Buenaventura foi poeta, contista, dramaturgo, diretor, professor, artista plástico e teatrólogo. Ele consolidou e expandiu a prática do novo teatro na América Latina e no Caribe. Henrique nasceu na cidade de Cali, Colômbia, e estudou filosofia e artes plásticas na Universidade Nacional de Bogotá. Sua experiência teatral começou na juventude, numa trupe de circo que percorreu o interior da Colômbia. Em Caracas, Venezuela, entrou na companhia do ator argentino Francisco Petrone. Depois, ele viajou para Trindade, Tobago e Haiti, ilhas que lhe serviriam como inspiração posteriormente. No início dos anos 1950, chegou ao Recife, no Brasil, onde conheceu Hermílio Borba Filho e Ariano Suassuna, que eram os organizadores do Teatro do Estudante de Pernambuco. Também participou do movimento de teatro independente argentino, liderado por Osvaldo Dragão, que é do grupo Frei Mocho. Também passou por Santiago de Chile, onde trabalhou com o nascente teatro universitário local. Voltou à Colômbia em 1955 para dirigir a escola de teatro da cidade de Cali e fundar o célebre TEC, Teatro Experimental de Cali. O Prêmio de Teatro Latino-Americano da Unesco o levou para a França, onde morou entre 1960
1961 e 1962. Foi em Paris onde conheceu Jacqueline Vidal. Se tornou sua companheira de vida e de experiência teatral. Já em 1983, escreveu um ensaio que se chamava El arte nuevo de hacer comédias e el nuevo teatro. Era uma espécie de manifesto do novo teatro, onde ele defendia a necessidade das mudanças estruturais no movimento teatral colombiano e no resto da América Latina. A criação coletiva foi o método de trabalho criado por Buenaventura e essa prática o acompanhou durante toda a sua longa experiência artística. A proliferação dessa forma de trabalho colaborativo hoje entusiasma o teatro latino-americano e mundial. A proposta é essencialmente colaborativa, anti-hierárquica e crítica. Serve para realizar uma encenação, escrever uma peça e sistematizar a prática teatral de um grupo. O método equaliza estilos de interpretação, desenvolve técnicas de montagem e cria poéticas teatrais. Grosso modo, o método de criação coletiva apresenta as seguintes fases. 1. Pesquisa sobre o tema escolhido. 2. Elaboração do texto teatral. 3. Improvisações com os atores. 4. Montagem do espetáculo. E 5. Ensaios abertos ao público que sugere mudanças. Vejamos agora algumas peças que Henrique Buenaventura montou, percorrendo os caminhos da adaptação, a invenção e a criação coletiva propriamente dita. Em 1958, ele fez a primeira versão de A Direita de Deus Pai, que é uma adaptação de um conto medieval sobre a intervenção divina e o triunfo da astúcia popular. O tema foi trabalhado a partir do teatro épico brechtiano e da mascarada carnavalesca colombiana, conhecida como Mojiganga. Em 1961, ele montou A Tragédia do Rei Christophe, uma saga épica sobre o liberto haitiano Henri Christophe, que após ter participado da Revolução dos Escravos em 1791, no seu país, Haiti, tornou-se presidente para depois proclamar-se rei e finalmente suicidar-se ao perder o apoio popular. Em 1963, ele escreve Requiem pelo Padre de las Casas, uma peça que fala sobre a vida do frade dominicano que denunciou o extermínio indígena durante a colonização espanhola, o paraíso destruído. Em 1966, ele faz uma adaptação da peça Ubu Rei, onde o personagem grotesco criado por Alfred Jarry estabelece uma analogia com os ditadores latino-americanos e com a figura funesta de Napoleão III, o articulador do golpe de Estado que derrocou a Segunda República na França em 1851. Em 1968, ele escreve Los Papeles del Infierno, que podemos traduzir como Os Relatos do Inferno.
A peça é um afresco vivo da miséria, da exploração e da violência reinantes na Colômbia e no hemisfério sul do continente. A obra é composta por 8 peças curtas: O Julgamento, a Autópsia, o Funeral, a Professora, a Cobrança, o Sonho, a Tortura e a Orgia. O movimento do novo teatro provocou mudanças nos festivais de teatro que se realizavam naquela época na Colômbia. O movimento do novo teatro propiciou a modificação da prática dos festivais teatrais, na Colômbia, passando a organizar seus próprios eventos na capital, Bogotá. O evento não era competitivo, é muito importante sublinhar isto. A seleção das peças era feita pelos grupos participantes por meio de um sistema de mostras regionais que aconteciam em 5 cidades do país. Os festivais aconteceram entre 1975 e 1988. Nos 6 festivais realizados, participaram 95 grupos independentes, 1.209 atores e atrizes, e as mostras regionais aconteceram em 54 salas de teatro nas cidades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga e Bogotá. As mostras e os festivais atingiram 170 mil espectadores. Vejamos algumas características do novo teatro latino-americano. A prática do novo teatro na América Latina durante o século XX desenvolveu-se no âmbito do teatro independente e acompanhou de forma espontânea a luta das suas populações por melhores condições sociais e culturais de vida. O movimento acabou ganhando características similares nos diversos países do continente onde surgiu. Características principais: a experimentação artística. Marcas do experimentalismo, assim como da assimilação de novas tendências artísticas, acompanharam a produção teatral do novo teatro desde seus primórdios. Seja trabalhando dentro do processo colaborativo próprio do método de criação coletiva de Enrique Buenaventura, ou experimentando o trabalho físico do ator, por exemplo, no sistema Coringa de Augusto Boal. Seja também resgatando as formas indígenas pré-teatrais ou incorporando o aporte da cultura africana trazida pela escravidão e também da cultura hispânica do colonizador. O novo teatro começou a assimilar também, mas de forma antropofágica, as inovações promovidas pelos mais importantes encenadores europeus da virada do século XIX para o século XX. Num primeiro momento, importantes personalidades artísticas e suas modernas propostas começaram a nutrir a prática teatral desses coletivos independentes. Nomes consagrados como os de Konstantin Stanislavski e seu Teatro de Arte de Moscou, Vsevolod Meyerhold e sua Biomecânica, Romain Rolland e seu Teatro do Povo sentaram as bases dessa empreitada. Num segundo momento, foram assimiladas propostas teatrais inovadoras do século XX, como, por exemplo, o teatro político de Erwin Piscator, o teatro épico de Bertolt Brecht, o teatro performático de Tadeusz Kantor
e o Teatro Pobre de Jerzy Grotowski, de Eugênio Barba. Também destacados diretores colaboraram e muito com o desenvolvimento do novo teatro latino-americano, como, por exemplo, Peter Brook, o grande diretor inglês, e a diretora francesa Ariane Muschini. Não é? Eles passaram a exercer uma enorme influência no dia a dia desses novos grupos. Característica do movimento é a temática social. É inegável que a incerta realidade latino-americana, frequentemente imersa num mar de contradições e injustiças, acabou promovendo a temática social como um dos assuntos principais dessa nova dramaturgia. O teatrólogo guatemalteco Carlos Solórzano afirma que depois de superar a crítica de costumes e o nacionalismo barato, o teatro do pós-guerra assume uma voz própria, capaz de falar sobre a sociedade latino-americana nos seus mais diversos aspectos. Vejamos algumas peças. A peça O Trem Amarelo, de 1950, do guatemalteco Manuel Galich, denuncia, num tom quase jornalístico, a exploração capitalista empreendida pela companhia bananeira norte-americana United Fruit Company, na América Central. Em 1956, o peruano Enrique Solari escreve Collacocha, onde mostra os conflitos laborais e os desafios técnicos na construção de estradas no Ande peruano. Uma outra característica importante é a reinterpretação da história oficial no novo teatro latino-americano. Dramaturgos e grupos teatrais criaram peças desmistificando fatos e personagens marcantes da sua história pregressa, visando sempre esclarecer as verdadeiras motivações que foram apagadas na versão oficial dos eventos tratados, assim como também a real importância das personalidades envolvidas. Vejamos alguns exemplos. Em 1947, o mexicano Rodolfo Usigli escreve a peça O Gesticulador, onde os falsos líderes da Revolução Mexicana são criticados na figura de um professor universitário que um desabissado pesquisador norte-americano confunde com um general revolucionário. Osvaldo Dragón, o grande escritor argentino, em 1957, escreve Túpac Amaru, que fala sobre a insurreição indígena acontecida em 1780 contra o exército colonizador espanhol, que fora liderado por José Gabriel Condorcanqui, um nobre descendente inca. Outra característica do teatro, do novo teatro latino-americano, o compromisso social e político. Diversos coletivos teatrais e destacados dramaturgos escreveram peças que acabaram vinculando-se a movimentos e organizações sociais que participaram ativamente de amplas mobilizações da sociedade civil na luta pelos seus direitos políticos. Cabe destacar que no início dos anos 60, 7 golpes de Estado desestabilizaram a vida econômica e política da América Latina. Foram derrocados os presidentes Arturo Frondizi, da Argentina, e Fernando Belaúnde Terry, do Peru, em 1962. Em 1963, Miguel Idígoras Fuentes, da Guatemala, Carlos Júlio Arosemena, do Equador,
Juan Bosch, da República Dominicana, e Ramón Villeda Morales, de Honduras, também foram derrocados. E, em 1964, no Brasil, o presidente João Goulart, no Brasil, também sofreu com um golpe de Estado. Algumas entidades, alguns grupos surgem ao calor desse movimento social e político intenso na América Latina. É importante destacar o teatro campesino, um movimento que existe até os dias de hoje, muito importante. Este teatro campesino é uma companhia teatral fundada por Luiz Valdez e Agustín Lira, em 1965. Eles representam em inglês e em espanhol. Na época de sua fundação, o Teatro Campesino foi o braço cultural dos Trabalhadores Agrícolas Unidos de Delano, na Califórnia, Estados Unidos, que estavam em greve por melhoras salariais. O grupo também contava com o apoio do sindicalista César Chaves, importante representante do movimento chicano nos Estados Unidos. A peça As Caras do Patroncito, de 1965, Corridos, de 1966, e A Carpa dos Rasquaches, de 1967, foram autos ou peças curtas influenciadas pela dinâmica da comédia dell'arte, que tratavam de maneira satírica a questão sindical, a discriminação racial e a cultura ancestral dos trabalhadores chicanos do estado da Califórnia. O poeta e dramaturgo guatemalteco Manuel José Arce Leal é considerado um dos escritores mais relevantes da segunda metade do século XX. Foi agraciado com importantes prêmios centro-americanos e sua obra foi traduzida para vários idiomas. Se tornou célebre por escrever a peça Viva Sandino, em 1975. Nessa peça, o personagem principal é a figura revolucionária de César Augusto Sandino, conhecido como o general dos homens livres, que comandara a rebelião contra a ocupação militar da Nicarágua entre 1927 e 1933. Ocupação militar feita pelos Estados Unidos de Norte-América. Junto à inovação estética e à experimentação teatral promovida pelas obras criadas por estes grupos, acabaram obrigando, de forma ostensiva, estes coletivos a inventar também formas colaborativas de produção independente do âmbito artístico-cultural reinante nos seus países. Para poder sobreviver, esses novos coletivos inovaram o processo de produção teatral, criando formas autônomas de gestão. Eles procuraram o auspício de sindicatos, universidades, associações de moradores, ao mesmo tempo em que consolidaram os vínculos com um público associado proveniente das classes médias e dos setores populares. Assim encerramos este panorama do novo teatro latino-americano, falando sobre os encenadores, os grupos de teatro, os festivais realizados durante esse movimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.